Olá, queridos amigos e irmãos da Igreja Batista da Freguesia. Olá, você que nos assiste aí pelo YouTube neste domingo, neste culto em que nós estamos unidos, estamos em comunhão, estamos estudando a palavra de Deus, estamos podendo compartilhar esse momento. Muito bem-vindos todos vocês, que Deus abençoe grandemente sua família, sua vida. Quero lembrar que nós estaremos neste culto lembrando dos aniversariantes também de data de casamento, orando pelos enfermos, orando pelo nosso Brasil, orando pelos líderes do nosso país, orando pelas obras sociais que são realizadas pela nossa Igreja Batista da Freguesia, aliás, obras em que você pode cooperar, participar, se isso estiver no seu coração. Você aí vai encontrar os dados bancários na tela de nossa igreja, e se você quiser cooperar com as bolsas de alimentação, com o leite que nós enviamos para idosos, com as doações que fazemos para uma instituição que recupera dependentes químicos, homens dependentes químicos, você pode fazê-lo. Quero lembrar que nós estamos tendo os nossos cultos presenciais sempre aos domingos, às 10h30, no nosso templo, que fica na Rua Magno Martins, 165, na Freguesia, Ilha do Governador. E o nosso telefone é 32836047. Você pode falar com a nossa secretária, a Kátia, e ela vai atender você com muito carinho. Ok, vamos orar, pedir a bênção de Deus para este culto. Depois nós vamos cantar, vamos ter o nosso momento de cânticos. Feche seus olhos, agora pense naqueles pedidos que você tem, nos motivos de gratidão, pelas pessoas por quem você quer interceder, e vamos orar no início desse culto. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo seu amor e bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Senhor Deus, quero suplicar que o Senhor abençoe os enfermos, Senhor, abençoe todas essas pessoas pelas quais estes que estão reunidos agora aqui estão orando, Senhor. Que as suas orações alcancem, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça e bondade. Senhor Deus, abençoa as questões de família, abençoa as questões de doença, a falta de empregos e de sustento que muitas famílias estão vivendo, as aflições espirituais também, as questões conjugais, Senhor. Em tudo isso, eu sei que o Senhor pode abençoar e transformar as vidas. Senhor Deus, nos abençoa também neste culto, Senhor, que nós possamos ministrar a palavra, Senhor, ungidos pelo Teu Santo Espírito. E abençoa aqueles que estão, Senhor, ouvindo a palavra, que isso possa produzir fé, transformação, salvação, Senhor. Tudo isso te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ok? Agora nós vamos ter um momento gostoso, um momento de comunhão, um momento de cânticos. Vamos lá? Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto em família. Hoje a gente está aqui na igreja, aproveitando o espaço da igreja. Já ficou tá muito bonito aqui dentro, mas e lá fora também está muito bonito. Então, se você não veio, eu te convido a vir a visitar a nossa igreja. Ela está ficando linda. E então, vou te convidar agora a louvar com a gente. E fique à vontade, se você quiser convidar alguém, se você quiser ficar sentado, ficar em pé, do jeito que você se sentir mais confortável. Amém? Vamos louvar? Exaltado
Senhor, obrigado por mais essa noite, Deus. Obrigado por mais um domingo na tua presença, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando esta noite, Deus, a mensagem que o pastor foi trazer, Deus. Que o Senhor nos abençoe durante essa semana, Deus, que a gente tenha uma semana abençoada e que no próximo domingo a gente esteja aqui, ó Deus, para continuar louvando e engrandecendo o teu nome. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e com a mensagem do pastor agora e até o próximo domingo. Tchau! Muito obrigado ao grupo de louvor, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado porque Deus tem usado vocês como instrumento nas mãos dele. Deus abençoe vocês. Ok, vamos aí pegar a nossa Bíblia, ou você pegue um smartphone com um aplicativo da Bíblia, e nós vamos hoje estar vendo um assunto muito atual, muito importante na vida, principalmente na nossa vida neste momento, ou neste tempo. Momento já deixou de ser, né? Um momento não, é um tempo, porque há quanto tempo nós estamos vivendo situações inusitadas na nossa existência, não é verdade? O título da nossa mensagem hoje é: Eu quero ser povo de Deus. Você já pensou quanta gente gostaria de ter esse sentimento, essa sensação de pertencimento, ser povo de Deus? Todas as pessoas querem ser amadas, todas as pessoas querem ser acolhidas, todas as pessoas querem pertencer a um grupo que a ama, que a acolhe, e às vezes não sabe como fazer isso. Vou contar para vocês uma experiência que eu vivi quando era jovem. Na minha juventude, eu tive a experiência com um grupo de amigos de fazer 3 grandes viagens missionárias pelo Brasil. Já contei isso para alguns de vocês. Nos anos de 1978, 79 e 80, milhares e milhares de quilômetros, cortando todo o Brasil, cantando, pregando o evangelho, fazendo trabalho com crianças, um trabalho também de aspecto social. E ali, naqueles inúmeros lugares, nós estivemos testemunhando do amor de Deus. Muito bem. Me lembro muito bem quando, num determinado lugar, na primeira viagem missionária, em 1978, nós estávamos pregando numa agrovila, numa pequena cidade à beira da rodovia transamazônica. Naquele tempo, ainda muito mais inóspita do que hoje. E depois daquele culto, nós tínhamos um grupo que chamavam de grupo missionário, que tinha alguma coisa em torno de 16 adolescentes e jovens, e ali naquela igrejinha nós falamos do amor de Cristo, nós vivenciamos ali com eles este amor, o que seria a igreja. No final, uma jovem adolescente, ela chegou para nós chorando, e o grupo se reuniu ali em torno dela, e ela disse assim: eu quero ir com vocês, eu quero prosseguir com vocês, eu quero ser como vocês. Talvez ela tenha se entusiasmado no sentido de que era um grupo de fora, que trazia costumes um pouco diferentes, mas essa necessidade de pertencer, essa necessidade está em nós. E essa necessidade se mostra ainda muito mais importante quando essa necessidade se torna a necessidade de pertencer ao povo de Deus. Pertencer ao povo de Deus tem consequências eternas. E eu gostaria de pensar um pouco com você. O povo de Deus é a reunião daqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, daqueles que se arrependem dos seus pecados, sabendo que são pecadores, renunciam às suas próprias prioridades para colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida. E esse povo de Deus, que é a Igreja de Cristo sobre a face da terra,
é um povo muito interessante. Uma das questões mais interessantes é que é um povo com grandes diferenças entre aqueles que compõem o povo de Deus. Gente tão diferente, gente com ideias diferentes, com características, culturas, raças. E a gente fica pensando, meu Deus, por que a gente pode, ou como a gente pode desfrutar desse pertencimento à Igreja de Cristo, ao povo de Deus, sendo nós pessoas tão diferentes? Eu vou convidar você a que nós vamos caminhando nessa compreensão ou nessa busca desse pertencimento ao povo de Deus, lendo primeiro um versículo que está em 1 João 1,3, lá para o final da Bíblia. 1 João 1,3, abra aí. Está abrindo a sua Bíblia? Ah, que bom. 1 João 1,3. Eu sei que alguns de vocês já encontraram, né? Porque vocês são espertos. 1 João 1,3 diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O povo de Deus é, primeiro, um povo que tem comunhão entre si, e é um povo que tem comunhão com a Trindade, com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Este povo é povo de Deus. E é muito interessante pensar nisso. Comunhão, amor, baseados nessa ação de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo sobre esse povo. Isso provoca nesse povo uma identidade, uma comunhão, um elemento de liga. Esse é o povo que anuncia o Evangelho por todo lugar, que anuncia o Evangelho pelos 4 cantos do mundo, anuncia a salvação vinda da morte de Jesus Cristo na cruz. Talvez alguém diga assim, mas pastor, como é que a gente vai manter essa comunhão num tempo tão difícil, num tempo de tanta polarização, num tempo de tantas discórdias, de tantas ideias, de tanta pluralidade? Poxa, pastor, como é que a gente vai conseguir manter isso? Manter esse povo unido? Como é que a gente vai conseguir fazer parte deste povo de Deus que tem uma comunhão horizontal, um com o outro, uma comunhão vertical, homem e Deus? Como é que isso é possível, pastor? Bom, vamos vendo na Bíblia. Veja aí, continue comigo em 1 João 1, versículos 5 a 7. Ok? Aí pertinho de onde nós lemos antes. 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 7, que diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É interessante pensar nisso. Nós precisamos andar na luz de Jesus. Jesus, em determinado momento, ele diz assim: olha, eu sou a luz do mundo. E diz assim: olha, vocês podem ser luz também. Luz do mundo, sal da terra, vocês são. Estar nessa luz de Jesus é estar debaixo da vontade dele, estar colocando o nosso coração, a nossa fé nele,
e na sua morte na cruz, no nosso lugar. Estar na luz é estar separado, estar distante da corrupção, distante do crime, distante do pecado, distante da maldade, distante daquilo que seja contra a vontade de Deus. É andar com Jesus. E se nós errarmos, pastor? Porque nós somos imperfeitos, o Senhor mesmo já disse tantas vezes que todos pecaram e estão separados da glória de Deus, pastor. E como é que é isso? Bom, o versículo 7 nos diz isso com todas as letras. Diz, olha, se porém andarmos na luz, procurarmos andar em Jesus, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, aquele sangue que Jesus derramou na cruz, pagando o preço do seu pecado, do meu pecado, porque todos nós somos pecadores. Você já cometeu tantos erros, dos quais você se arrepende, e eu também. E aí Jesus derramou o seu sangue na cruz, pagou o preço desses nossos pecados. Por quê? Porque o sangue de Jesus, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Há perguntas que nós precisamos continuar fazendo. Entre elas, como é possível reunir e manter reunido, manter em comunhão um grupo de gente tão diferente, para que essas pessoas todas, inclusive eu e você, façamos parte deste povo de Deus? É uma boa pergunta. Como é que gente tão diferente pode fazer parte do mesmo povo, do povo de Deus, do Deus que é luz e que não compactua com as trevas? Como é que é isso? Bom, nós vivemos um tempo muito polarizado, né? Um tempo de paixões muito grandes, paixões políticas, paixões ideológicas, paixões até pelos times. As pessoas até se separam por causa de paixão por time de futebol, gostos pessoais, visões pessoais. Como manter esse povo junto? Eu quero lembrar algo muito interessante para você. Quando Jesus formou o colégio apostólico, ele não escolheu pessoas todas iguaizinhas, não deu oportunidade para que fossem seus discípulos apenas pessoas que estivessem dentro de um perfil ou de uma moldura muito certinha, muito igual, como se fosse um exército uniformizado. Não foi assim. Quero lembrar você, por exemplo, que um dos discípulos de Jesus era um homem chamado Simão. E Simão tinha como título ser Simão o Zelote. Olha, Zelote era um revolucionário. Era um revolucionário. Todos os zelotes eram revolucionários, eram aqueles que eram considerados extrema oposição ao governo humano, ao governo ou à liderança que houvesse naquele lugar em que Jesus estava ali convivendo com aquelas pessoas. Simão o Zelote era um revolucionário, era alguém de extrema oposição. Lembre-se que ali na Palestina, ali na Judéia, naquela região toda em que Jesus viveu o seu ministério, ali havia um domínio do Império Romano. E aquele Império Romano, ele acabava colecionando também importantes opositores, né? E havia ali no meio daquele grupo de Jesus pessoas que se sentiam opositoras ao sistema vigente. Havia aqueles que eram chamados da facção sicária. A facção sicária era um grupo tão extremista que era um grupo que andava armado, com punhais muitas vezes, ou na maioria das vezes. Muito bem, ali estava Simão. Aquele grupo dos zelotes, dos sicários, odiava tremendamente qualquer um do povo judeu que cooperasse com o governo da situação, que eram os romanos, né? Mas Jesus dizia, olha, amai
os vossos inimigos. Muito bem, temos ali a figura de Simão o Zelote. Mas entre os discípulos de Jesus temos também a figura de Mateus. Mateus era um judeu culto e ele era um publicano, era um funcionário público do Império Romano. Era um funcionário público do Império Romano, exatamente o oposto de Simão o Zelote, que era uma extrema oposição. Ele era tão desprezado, aqueles publicanos que eram funcionários públicos ali do exército romano, eles eram tão desprezados dentro do povo judaico que eles sequer poderiam entregar o dízimo daquilo que ganhassem. O dízimo deles não era aceito, era considerado um dinheiro imundo. No entanto, só Mateus, relata a parábola da pérola de grande valor. A pérola de grande valor, a parábola está em Mateus 13, 45 e 46. Vale a pena a gente dar uma olhadinha nessa parábola. Mateus 13, vamos lá comigo até Mateus 13, versículos 45 e 46. Olha o que relata aqui Mateus. Inspirado por Deus, logicamente. Diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Ali Mateus está falando no reino de Deus como a pérola de grande valor. Ele estaria disposto a abrir mão de tudo que era e que tinha por causa da pérola de grande valor. Pessoas tão diferentes. Um extremo de oposição em Simão Zelote. Um extremo de contato e serviço à situação que era Mateus o publicano. No entanto, aqueles dois compunham o pequeno grupo próximo de Jesus, o colégio apostólico, aqueles que estavam ali pertinho. Mas também há outros, e podemos falar também que além deste colaborador de Roma, além de Simão Zelote ser um militante de oposição e Mateus ser um militante da situação, que normalmente quereriam se matar, mas estavam juntos porque eles tinham compromisso com Jesus, eles tinham compromisso com os valores de Jesus. Havia também um outro, por exemplo, que era Tomé. Tomé era uma pessoa cética, aquele que só acredita no que vê, no que pega, era um cético. Ele não era alguém que filosofava a fé, ele queria ver para crer. Era uma pessoa cautelosa, uma pessoa lenta nas suas posições, uma pessoa que tinha características muito próprias, mas era alguém também comprometido com Jesus. Havia também a figura de Pedro. Pedro era um sanguíneo, impulsivo, volúvel, tomava suas decisões de forma emocional, tantas vezes, afobado, tão diferente de Tomé, que era melancólico, né? Era alguém cuidadoso. Mas, no entanto, essas pessoas tão diferentes, Tomé, Pedro, conviviam, eram parte do povo de Deus, estavam juntos, porque criam no mesmo Cristo, porque compartilhavam dos mesmos valores de Cristo. Então, é interessante a gente observar isso, que aquelas pessoas tinham conflitos, mas eram unidas por algo maior que os seus egos, maior do que as suas ideologias, maior do que as suas personalidades. Aquelas pessoas eram unidas pela sua fé em Jesus Cristo, pela sua comunhão com Cristo. A sua comunhão era Cristo. Tinham conflitos, eram diferentes, mas eram parte
integrante do povo de Deus. Por isso todos nós podemos também, em Cristo, fazermos parte do corpo de Cristo, parte do povo de Deus. Interessante que aqueles homens chegavam ao ponto de, em algum momento, cometer deslizes como o que cometeram ali em Lucas 9. Veja aí Lucas 9, 46 a 49, esse momento tão interessante. Lucas 9, versículos 46 a 49. Ok? Ali acontece o seguinte: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Queridos, talvez seja um tempo de nós pensarmos muito bem as nossas posições e as nossas paixões. Nós deveríamos ter mais paixões por Cristo, pela fé, por uma vida em que as coisas de Deus estão em primeiro lugar, do que as paixões que temos desenvolvido, as ideologias que temos abraçado. Mas importa estar em comunhão com Cristo e com os seus valores. Os 12 apóstolos, com as suas diferenças, mas com os seus pontos em comum em torno de Cristo, eles eram uma amostra da igreja, uma amostra do próprio povo de Deus. Eles tinham comunhão, apesar das suas diferenças. Agora, o que dizia e o que diz, porque essa palavra reverbera pelos tempos, o que diz Jesus ser o que é realmente importante? O que é que Jesus diz? Então abra aí no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13, primeiro versículo 34. O que diz Jesus ser realmente importante? João 13, versículo 34. Pense em Jesus dizendo isso para você, você que é parte do povo de Deus, ou você que quer fazer parte deste povo de Deus. Veja o que Jesus disse ser realmente importante. João 13, 34, Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O grande mandamento de Jesus, o novo e eterno mandamento de Jesus é amor. Jesus deixou claro que era preciso amar ao próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. Vocês sabem que o povo americano, da América do Norte, eles gostam muito de pesquisas e estatísticas. E há um material foi levantado por um homem chamado Christian Schwartz. Ele analisou 1000 igrejas em 6 continentes e concluiu algo muito interessante. Conclusão dele, que um relacionamento amoroso é um dos fundamentos mais importantes para que uma igreja cresça. Amor. Igrejas que crescem têm um quociente de amor bem mais alto do que as igrejas que estão estagnadas ou igrejas que estão em declínio. Isso é parte de um estudo feito em todos os continentes do mundo, com mais de 1000 igrejas. Amar, comunhão em amor, amor entre os membros da igreja ou das igrejas, amor entre esses irmãos e Cristo. Isso produz crescimento. Nós necessitamos de comunhão, queridos, nesse tempo em que nós nos vimos isolados, separados
buscando comunhão por meio das mídias sociais, que tem sido uma ferramenta maravilhosa, mas que falta nos faz a comunhão da proximidade, comunhão de ideias, comunhão de amor, comunhão de presença, comunhão de solidariedade. Muitos dos países de primeiro mundo são nações que se mostram com o maior número de pessoas que se sentem desligadas da comunidade, estranhos no meio da comunidade. Um dos institutos de pesquisa, o Instituto Gallup, ele declarou num dos seus estudos, por exemplo, que nos Estados Unidos, 4 em cada 10 pessoas declaram se sentir em intensa solidão. A Igreja de Cristo deve contrastar com essa frieza. O povo de Deus deve tirar essa frieza dos seus relacionamentos e expressar o seu amor, viver o seu amor. Esse mesmo texto que nós lemos, João 13, agora aqui no versículo 35, vai dizer assim: nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. É o amor que transforma pessoas distantes em pessoas que desfrutam de comunhão entre elas e comunhão com Deus. Amor. Isso caracteriza o povo de Deus. Mas, pastor, era isso que eu queria, pastor. Eu quero isso para mim. Talvez você diga assim: eu gosto desse negócio da proximidade, do amor, do respeito, da comunhão, de um se importando com o outro. Pastor, eu quero isso. Eu quero amar, eu quero ser amado. Que igreja é essa, pastor? Como fazer parte deste povo de Deus, pastor? Ok. Abra aí 1 Coríntios 12. Vai um pouquinho mais para frente aí. 1 Coríntios 12, versículos 12 e 27. 1 Coríntios 12, versículos 12 e também o versículo 27. Diz o texto: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Agora, versículo 27, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Essa ilustração bíblica que nos mostra que o povo de Deus é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça desse corpo. Essa ilustração fala de profunda ligação, de profunda comunhão, de profundo amor entre as pessoas que creem em Jesus como Senhor e Salvador. É como que um grande corpo em que a cabeça é o próprio Jesus, o comando, o pensamento, a diretriz vem do próprio Jesus. Mas não há como alguém dizer assim: olha, eu quero ser povo de Deus, eu quero a igreja, eu quero toda essa comunhão, eu quero todo esse amor. Só tem uma coisa: eu não quero me envolver com Jesus, não quero isso para mim, eu não quero ter Jesus como meu Senhor e Salvador. Olha, querido, olha, querida, isso seria absolutamente impossível. A igreja sem Jesus seria como um corpo sem cabeça, como um corpo decapitado. Um corpo decapitado apodrece, é destruído, corrompido completamente. Se você quiser ser parte do povo de Deus, se você quer amar e ser amado, se você quer ter comunhão com Deus e com seus irmãos, com seus pares, com o seu próximo, é fundamental receber Jesus no seu coração como Senhor e Salvador da sua vida. Isso torna você parte do corpo de Cristo,
parte do povo de Deus. Mas será que Deus me quer? Há pessoas que vivem conflitos pessoais tão grandes e crises existenciais tão grandes, culpas tão grandes das suas falhas, dos seus males, do seu passado, dos seus feitos ou dos seus não feitos, que eles ficam se perguntando: será que Deus me quer na comunhão da sua igreja? Será que Deus me quer como parte do povo de Deus? E eu convido você a ler comigo 1 Coríntios 1:9. 1 Coríntios, volta um pouquinho aí do nosso último texto lido. 1 Coríntios 1:9. E você vai ler algo que pode mudar a sua vida. Veja assim, ó: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus chama você, Deus é fiel, Deus ama você, Deus chama você à comunhão com Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Deus quer você. E aí você talvez se pergunte: mas pastor, por que eu? Que mérito eu tenho? E eu vou dizer para você: nenhum, eu também não. Mas a verdade é que Jesus Cristo nos ama. Jesus Cristo veio ao mundo, se fez homem, renunciou às prerrogativas da sua divindade, para carregar sobre ele o peso dos seus erros, dos seus pecados, dos meus erros, dos meus pecados. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas, pastor, eu não fiz nada para merecer isso. Há um ditado popular que diz: muita esmola, pobre desconfia. Talvez as pessoas não tenham entendido ainda, em grande parte, do que seja a graça de Deus, o presente que Ele nos trouxe em Jesus Cristo, que nós não merecemos mesmo. Nós vivemos numa sociedade meritória, tudo é conseguido a duras lutas, não é? Merecendo muito, passando por provas e vestibulares dos mais difíceis. Mas você não poderia fazer parte do povo de Deus, parte da Igreja de Cristo, parte dos salvos eternamente pelos seus méritos, porque a Bíblia deixa claro que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Algumas pessoas gostariam de dizer: eu pago pela minha entrada no céu, eu compro o meu título, o meu lugar eu banco, a minha vaga eu conquisto. Mas nada que você possa fazer, nada que você possa pleitear, pagar, é capaz de salvar a sua alma e de dar a garantia de que você não irá para o inferno, mas sim irá para o céu de Jesus. Só a graça de Deus é capaz de lhe proporcionar ser parte do povo de Deus. Não é meritocracia, é graça. Antigamente, ainda deve haver um pouco disso, havia o pagamento de indulgências incentivado por parte da igreja. As pessoas pagavam indulgências, tentando garantir uma entrada da sua alma no céu, ou pensavam em pagar um tempo no purgatório para diminuir a sua pena. Havia venda de pedaços, pretensos pedaços da cruz de Cristo, ou de uma lágrima de Cristo, ou de óleo ungido, mas hoje ainda se vende pedaços da camisa do bispo, do apóstolo com o seu suor, como se isso pudesse providenciar alguma salvação para você. Uma toalhinha com o suor de algum líder religioso. Eu quero dizer para você: nada que você faça, nada que você compre, poderia garantir
que você fizesse parte do povo de Deus, da Igreja de Cristo, dos salvos em Jesus Cristo. Nem boas ações, nem caridade, nem atos morais, nada pode comprar a sua salvação. Mas eu quero dizer para você também que essa salvação pode chegar a todo aquele que se arrepende dos seus pecados e que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Abra sua Bíblia aí comigo em Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Que deixa claro, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um presente de Deus, é dom de Deus, não de obras, mas para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E aí Atos 4:12 deixa claro a única forma, o único nome capaz de nos proporcionar salvação. Abra aí Atos 4:12. Atos 4:12, esse texto maravilhoso. Atos 4, 11 e 12. Este Jesus, pedra rejeitada por vós, construtores, o qual se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, só através do nome de Jesus. Você pode hoje, se você entendeu bem essa mensagem, a mensagem da cruz de Cristo, você pode aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Lá em 2 Crônicas 7,14, há um texto que diz que feliz é aquele cujo Deus é o Senhor. Sabe, você foi feito por Deus. Você foi feito à semelhança de Deus. Você foi feito sob medida para ser povo de Deus. Mas um dia o pecado entrou no mundo e as pessoas ficaram separadas desta possibilidade. Mas Jesus veio ao mundo para resgatar você, para pagar o preço do seu pecado na cruz. Você tem um vazio dentro de você que insistentemente angustia você, mas esse vazio tem exatamente, sob medida, o tamanho, a forma, a carência de Jesus Cristo, o Salvador. O seu vazio dentro de você é do tamanho de Cristo. Eu quero contar uma pequena história verdadeira para você sobre essa questão de que é uma história até engraçada, mas sobre essa questão de que esse vazio que nós temos dentro de nós só pode ser preenchido com Cristo, só pode ser preenchido com arrependimento dos nossos pecados e a nossa fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Eu tenho um dentista que é meu amigo e é um ótimo dentista. E um dia ele me contou uma história sobre um dos seus pacientes, uma história interessante. Era um paciente idoso, era um homem idoso, já bem idoso, e ele ia às consultas odontológicas, ele ia sempre com a sua esposa, também idosa, e ali carinhosos um com o outro, né? E um dia esse idoso chegou no seu consultório e disse: doutor, eu tenho sofrido tanto. Aquela dentadura que o senhor fez para mim, ela tem me machucado muito. Eu não consigo mastigar, eu estou comendo mal. Eu estou muito triste. Aquela dentadura não serve para mim. Ela não me deixa viver em paz, em felicidade. É muita dor. Eu preciso de uma nova dentadura. Eu preciso de uma solução. Esse meu dentista disse que então sentou aquele senhor idoso, que ele queria também, na cadeira, e ali retirou a sua dentadura e começou a fazer comparações da sua dentadura com
a estrutura da mandíbula, a estrutura do palato do seu cliente e falou assim: seu fulano, sabe de uma coisa? Eu não estou reconhecendo essa dentadura aqui. Eu não estou reconhecendo. Eu acho que essa dentadura não é a sua dentadura. E ele ficou assim: mas como? Aí ele parou um pouco e falou: mulher, será que nós trocamos as dentaduras? E ela disse de lá: olha, a minha está me machucando também. E ele acabou percebendo que ele havia trocado a dentadura com a dentadura da sua esposa. Elas eram sob medida, elas não eram capazes de se encaixar perfeitamente, a não ser naquela pessoa. Eu sei que é engraçado, mas às vezes a gente fica tentando encontrar a paz, encontrar o pertencimento, encontrar a comunhão, o amor, a certeza de salvação em tantas coisas. Mas só há uma forma de encontrar salvação, paz, comunhão, pertencimento ao povo de Deus. Um dia, Jesus olhou para os seus discípulos, aqueles discípulos tão diferentes, cada um do seu jeitão, pessoas que tinham tudo para que fossem até inimigos, mas que eram amigos, comprometidos com Cristo, e disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você só pode fazer parte do povo de Deus. Você só pode fazer parte da igreja. Você só pode ser salvo. Você só pode encontrar a paz eterna na sua vida se você preencher este vazio dentro de você, que só pode ser preenchido por Cristo Jesus. Aceite Jesus no seu coração como Senhor e Salvador. Arrependa-se dos pecados do passado e siga em frente. A sua vida está em branco. Siga em frente com Jesus. Escreva uma nova história. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, que Deus te abençoe. Hoje, faça essa oração: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu te recebo do meu coração como único e suficiente Salvador da minha vida. Preenche o vazio do meu coração. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade. Perdoa os nossos pecados, Pai, te peço. E quero suplicar que o Senhor abençoe essas pessoas todas que estão aqui ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que haja salvação, que haja humildade de admitir: eu preciso de Jesus. Que eles possam ser tocados pelo Espírito Santo de Deus e possam crer em Jesus como Senhor e Salvador. Que possam recebê-lo no seu coração, que possam se arrepender dos seus pecados e seguir em frente, Senhor. Perfeitamente, Senhor, unidos em Cristo, comprometidos com Jesus. Tudo isso, Senhor, te peço, pedindo ainda bênçãos para os aniversariantes, cura para os enfermos, Senhor, bênçãos para o nosso Brasil, Senhor, sabedoria, correção, Senhor, para os dirigentes do nosso país. E, Senhor, muito obrigado pela salvação que só Jesus Cristo pode nos dar. Eu sei que há graça aos pés da cruz para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, que vocês possam estar em paz, ter um restante de dia maravilhoso nas suas vidas. Vamos seguir em frente com Jesus. Até lá.